Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Alexandro Martins e hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da lição de número 8 do terceiro trimestre de 2025, dia 24 de agosto, que fala sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Deus vai nos guiar através desta lição, onde nós aprenderemos. Isso será de grande valia para o nosso dia a dia. O textuário diz: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. A verdade prática diz: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Então, a mensagem central da lição de hoje é a sabedoria do alto para nós resolvermos conflitos de relacionamentos. E conflitos são muito comuns. Então, onde tem duas pessoas, vai surgir um conflito. E o conflito não é necessariamente uma coisa ruim, mas na realidade é uma oportunidade de apararmos arestas, de melhorarmos, né? De sairmos um pouco da nossa zona de conforto. Então, os objetivos da lição, nós vamos analisar as naturezas cultural e social dos conflitos na igreja primitiva. Nós vamos explicar um pouquinho a importância da organização e distribuição de funções na igreja e aplicar os princípios bíblicos na atuação ministerial. Vamos lá, o primeiro tópico, então, é a identificação dos conflitos. Quando nós iniciamos a nossa leitura em Atos, capítulo 6, versículo 1, nós já vemos, logo no primeiro versículo, que já havia ali um descontentamento. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Então, nós vemos ali que havia um descontentamento. E quem eram esses gregos e quem eram esses hebreus que a Bíblia fala? Primeiro, os hebreus, ele está falando dos crentes hebreus, daqueles que estavam, que nasceram, permaneceram em Jerusalém. Esses crentes, eles falavam o aramaico. Eram crentes, então, ali da localidade que falavam o aramaico. Já aqueles chamados de gregos são os helênicos, né? São os judeus que, por causa da diáspora, por causa do espalhamento dos judeus, até pela própria história dos judeus, eles foram criados em outros países, aonde falava-se o grego e predominava a cultura grega, que nós chamamos de cultura helênica. Então, eles foram criados com outros hábitos, foram criados em outro contexto. E quando eles foram para Jerusalém, muito provavelmente ali no advento de Atos, muitos deles foram cheios do Espírito Santo, foram impactados e não voltaram mais para suas terras de origem, mas tomados de um desejo tão grande, uma sede tão grande de Deus, permanecer em Jerusalém. E esse foi o embrião, né? Ali nasceu a igreja de Jerusalém. Só que houve um conflito cultural. Então, houve ali, primeiro, um problema de comunicação, né? Primeiro que os hebreus ali de Jerusalém falavam aramaico, e os crentes gregos, né, os helênicos, eles falavam grego. Então, havia um problema de comunicação. Eu acho que é por isso que a gente fala, quando alguém não entende a gente, né? A gente fala assim, parece que eu estou falando grego. Era um pouquinho do que estava acontecendo naquele contexto. E a comunicação, ela é primordial para o desenvolvimento de qualquer relacionamento. Então, se você não se comunica bem com o seu cônjuge, vocês terão conflitos. E comunicação aqui não é somente dicção, a forma de se falar com clareza, mas é como se comunica a coisa. Então, a falta de comunicação hoje é o maior dos problemas dos relacionamentos, sejam dentro ou fora do lar. Havia ainda uma questão de cultura.
A cultura dos crentes, né, dos judeus helênicos, era muito diferente. E quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de um ponto de vista, nós estamos falando de cosmovisão, a maneira com que eles entendiam o mundo ao seu redor, né? É a maneira com que eles viam família, a maneira com que eles viam sociedade, a maneira com que eles entendiam as hierarquias, a política, o relacionamento social, o casamento, o mundo. Isso a gente chama de cosmovisão, como a pessoa enxerga o cosmo, o mundo ao redor dela. E eles também tinham hábitos de vida, hábitos de alimentação, comportamento diferente dos judeus hebreus, que viviam ali em Jerusalém. Então, eram mundos completamente distintos. E esses pontos ameaçavam a unidade da igreja. Então, você imagina juntar pessoas com idioma diferente, ou com condições de se comunicar diferentes, com dificuldade, com pontos de vista sobre a mesma coisa completamente diferentes. A gente vê um pouquinho isso nos relacionamentos que nós temos, às vezes no casamento, às vezes numa amizade, às vezes dentro da própria família. Um entende de uma coisa, o outro entende de outra, e nem sempre consegue entrar num acordo sobre isso. Então, havia, sim, um conflito de natureza cultural. E o que estava ocasionando? Estava ocasionando que a minoria, que eram os judeus gregos, os helênicos, eles passaram a murmurar. Estava acontecendo ali uma murmuração. Ou por que aconteceu isso? Porque a igreja estava explodindo, né? Alguns estudiosos acreditam que naquela época ali havia mais ou menos uns 20 mil crentes. Então, veja, a igreja há 5 anos atrás não tinha nada, depois cresceu vertiginosamente e tinha ali 20 mil pessoas. Então, eles estavam passando por uma dor do crescimento, um crescimento muito rápido, e não teve tempo de criar cultura, de estruturar as bases. E havia, então, um descontentamento generalizado entre os gregos. E eles começaram, então, a murmurar. Então, aqui é um ponto importante, irmãos, porque a murmuração é o combustível da rebelião. Então, se tem um problema acontecendo, nós precisamos canalizar de forma positiva esse desconforto para buscar uma solução. Né? Diante de um problema, nós podemos tomar uma postura de ficar de braço cruzado, reclamando e apontando o dedo, ou nós podemos analisar o problema, chamar as pessoas, conversar, discutir possibilidades e buscar uma solução. Tá? Então, murmurar não é o caminho, tá? Até porque a murmuração vai crescendo, vai gerando um descontentamento tão grande, e isso pode, sim, ocasionar a ruína de relacionamentos, de grupos, de famílias. E colocar a sujeira para debaixo do tapete não é a solução. Deixa para lá, vai engolindo. Não, se tem um problema que deixa muitas pessoas desconfortáveis, a gente tem que sentar e tem que conversar. Seja na família, seja no casamento, né, seja com os filhos, seja no trabalho, seja na igreja. Nós somos dotados por Deus da capacidade de dialogar. Deus nos deu sabedoria. E quando nós não exercemos aquilo que Deus nos deu, nós sofremos. Tá? Então, isso foi levado para os apóstolos. E que, ao saber disso, logo tomaram uma atitude. Por quê, irmãos? Porque problema a gente não pode pôr para baixo do tapete. Surgiu um problema, a gente tem que sentar e tem que conversar rapidamente. Não vamos esperar para ver no que vai dar. Normalmente vai dar numa coisa muito pior do que está hoje. Então não vale a pena. Então os apóstolos eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, eram homens que tinham visão de Deus. Então eles zelavam pelo bem-estar das pessoas e principalmente da igreja. Os apóstolos, eles entendiam, irmãos, que eles estavam ali por causa das pessoas, eles estavam ali para cuidar das pessoas, eles não estavam ali para cuidar de um prédio, eles não estavam ali para ficar cuidando de atribuições somente administrativas, mas eles estavam ali pelo amor às almas. E quando tem algo que aflige uma alma, um homem, uma mulher de Deus, não vai deixar do jeito que está. Então, essa situação ameaçava a unidade da igreja e foi tratada como prioridade. Aqui fica um ponto muito importante de observação. Olhe para dentro do seu lar.
Se tem algum ponto de conflito, se tem algo que ameaça a unidade do seu lar, não deixe para depois. Converse, trate, procure entender qual é a dor, procure entender se está havendo alguma injustiça, procure entender se você falou com alguém de uma maneira que não deveria falar, procure entender se alguém retrucou para você de uma maneira que te feriu. Então vamos chamar as pessoas, vamos conversar, irmãos. Isso é muito importante, porque ficar guardando no coração é uma dor insuportável. E vai chegar um momento que ela vai te destruir e destruir quem está perto de você. Então, os apóstolos foram muito sábios, viram o problema e imediatamente já caminharam na direção de resolver o problema. Então, mas afinal de contas, qual era o motivo da murmuração dos crentes gregos? Bom, a Bíblia é clara, lá em Atos 6:1 ainda, diz assim: porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os cristãos gregos era o seguinte, né? As viúvas de fala grega estavam sendo desprezadas na distribuição diária do alimento. O que acontecia naquela época era que a mulher viúva, não tendo marido, não tendo um filho arrimo de família, ela ficava desprotegida. Mas no ambiente da igreja, ela era acolhida e assim era ajudada. O ponto é que os cristãos hebreus, eles tinham, não só os cristãos, né, mas o judeu, né, de Jerusalém, ele nutria um preconceito cultural contra os judeus helenizados, de cultura helênica, de fala grega, que foram criados, que se desenvolveram em outros países, porque eles os consideravam impuros, né? Porque eles absorveram uma cultura de outro povo. Então já não eram mais, aos olhos dos judeus hebreus, judeus puros. E, infelizmente, esse preconceito que havia na sociedade foi trazido por esses cristãos hebreus para dentro da igreja. Então, esse é um ponto de atenção. Nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos trazer um padrão estabelecido no mundo para dentro da igreja. Né? Principalmente esses padrões que são contrários, que afrontam, que confrontam a palavra de Deus. Né? Então, imagina, será que é aceitável preconceito dentro da igreja, entre irmãos? Não é aceitável. Então, a beleza da igreja é que é um lugar inclusivo, onde nós temos uma diversidade de pessoas, de cultura, formação, de vida social, de história de vida, completamente diferentes. Mas naquele ambiente, depois que a pessoa aceita Jesus, ela vai olhar um para o outro, um irmão vai olhar para o outro, como irmão em Cristo, como parte do corpo de Cristo. Então, para Deus, não há diferença entre as pessoas. Todos foram comprados pelo sangue de Jesus. E nós devemos adotar a mesma postura. Nós não vamos privilegiar um irmão porque ele tem uma profissão que está mais pública, mais conhecida, porque ele tem mais dinheiro, porque ele ocupa um cargo, porque ele tem uma vida mais abastada. Esse é um pensamento mundano. Essa é uma postura mundana. Nós devemos amar e acolher todos os irmãos, sem distinção. Enquanto houver distinção dentro do nosso coração, há um pedacinho de nós que tem que ser trabalhado. Né? Você tem que orar e pedir para Jesus mudar, tirar isso de dentro de você, para que nós possamos amar todas as pessoas. Né? Quiçá essa lição pudesse reforçar esta mensagem, né? Que todos são iguais perante os olhos de Deus e nós também temos que olhar uns aos outros como iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém no meio do corpo de Cristo. Então, cuidado para trazer um padrão do mundo para dentro da igreja. Tá? Aqui nós estamos falando desse preconceito cultural,
mas nós temos vários padrões e valores que são estabelecidos no mundo. Por exemplo, valorizar muito o dinheiro, valorizar muito a vantagem, fazer mal para o outro para se dar bem, perseguir aquelas pessoas que você não gosta, né, que a pessoa do mundo não gosta. Então, a gente não pode deixar isso acontecer no meio do povo de Deus. Esse conflito, então, de natureza social deixou claro que havia um desequilíbrio na administração, porque a igreja cresceu rapidamente e não teve tempo de se estruturar como organização. Então, veja bem, né? Nós estamos falando da igreja como corpo de Cristo, mas ela também é uma organização. Ela é como se fosse uma empresa, tem um CNPJ. E essa estrutura, que nós chamamos de organização, ela tem que estar preparada para receber as pessoas, para acolher as pessoas, para cuidar das pessoas. Imagina se você chegasse na igreja e ela estivesse toda suja, no horário do culto, os portões não estivessem abertos, o pastor ou uma pessoa que fosse dirigir o louvor ia pegar o microfone não ia estar ligado, alguém não ia ter pago a conta de luz, não ia dar para acender a luz da igreja. Então, você imagina, né, você vai tomar água e não tem água porque alguém esqueceu de pagar a conta de água. Então, veja que a igreja, como uma empresa, ela tem que ser muito bem gerida para que ela faça a tarefa que ela deve fazer aqui, que é receber as pessoas, promover o evangelho, né, alimentar as almas com a palavra de Deus. Então, nesse sentido, todos os departamentos são igualmente importantes, porque se qualquer um deles falhar, a igreja vai falhar, ela vai ter dificuldade de executar a sua missão. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Departamento de ensino, o departamento social, o administrativo financeiro, o departamento que cuida de questões espirituais, né? Eclesiásticas. Então, se qualquer um deles falhar, coloca em risco o sucesso da missão da igreja. Então, o departamento social, nesse contexto, tem um papel muito relevante. Por quê? Porque ele materializa o amor que nós falamos que temos. Se nós temos amor, nós temos que expressar esse amor, não só em palavras, mas em atitudes. Então, nós fazemos isso enquanto pessoa, né, indivíduo, e a igreja, enquanto organização, ela vai fazer também, através do seu departamento social. Isso não faz com que nós venhamos a nos esconder atrás de um departamento social. Toda vez que você tiver a oportunidade de fazer o bem, você deve fazer, porque se você não faz, você peca. É assim que ensina a palavra de Deus. Mas se nós temos um departamento estruturado, nenhum irmão individualmente vai ficar sobrecarregado. Todos os irmãos sabem que podem ajudar, podem ofertar no departamento social, e o departamento social vai cuidar de alcançar as pessoas de uma maneira organizada. Então, nós voltamos na palavra de Deus que diz que fé sem obras é morta. Então, eu trouxe aqui essa ilustração dessa pessoa que está remando. Cada um dos remos é um aspecto, né, do que a palavra de Deus trata. Um remo é a fé, o outro remo é as obras. Se eu, de uma maneira coordenada, mexer os dois, o barco ele vai para frente. Mas se um dos dois parar ou estiver debilitado, esse barco vai começar a dar voltas. Então, é por isso que nós vemos organizações que parece que pararam no tempo. Estão dando voltas, porque ou só querem falar da fé e esquecem as obras, ou só querem falar das obras e esquecem da fé. Então, há necessidade de um equilíbrio para o progresso da obra de Deus, assim como tudo na nossa vida. Nós também, nós temos que cuidar da nossa fé, mas nós temos que trabalhar, temos que administrar bem o nosso dinheiro, temos que estudar, cuidar da nossa família, né? Fazemos tudo isso alimentados por uma fé viva de que o nosso Senhor está à nossa frente. E a delegação de tarefas, né? Então, depois que os apóstolos deram conta que realmente tinha esse problema na igreja, o que eles fizeram? Imediatamente eles tomaram uma ação. Então, os apóstolos eles entendiam que o ministério da palavra e da oração era a sua vocação e responsabilidade. Isso é muito importante, entender o seu chamado. Eles também tinham noção da importância de cuidar das necessidades dos irmãos. Mas o que eles pensaram? Nós não vamos conseguir fazer tudo sozinhos. Então, eles tiveram a humildade
de reconhecer que eles não iam poder fazer tudo sozinhos. Eles tiveram a humildade de reconhecer que eles tinham limitações. E não é demérito, não é feio, não é vergonhoso reconhecer a sua limitação. Na realidade, o grande homem é aquele homem que conhece os seus limites, porque ele vai passar a pedir ajuda. Ele só vai fazer aquilo que ele pode, que não vai se prejudicar. E quando eu trabalho dentro dos meus limites, eu consigo dar foco naquilo que eu estou fazendo. Então, isso fica para nós também, essa mensagem, irmãos, que nós não podemos fazer tudo. Né? Nós vamos nos cansar, nós vamos ficar exaustos, vamos nos frustrar, e no final não vai estar sendo uma alegria, não vai estar sendo prazeroso fazer a obra de Deus. Pelo contrário, vai estar sendo um fardo que vai te consumir. E o final dessa história nós já conhecemos, uma pessoa consumida pelo ativismo, no final ela não vai ter nem forças para ir à igreja, para orar e para adorar a Deus. Então, o que eles fizeram? Eles delegaram. É muito importante, irmãos, nós sabemos reconhecer nossa limitação e delegarmos. Para delegar, eu preciso ter confiança no outro. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de delegar e acabam se sobrecarregando porque elas pensam que ninguém vai fazer do jeito delas. E elas estão certas, ninguém vai fazer do jeito delas, cada um vai fazer do seu jeito. Mas não significa que o jeito que o outro vai fazer é um jeito errado. Você pode treinar, né? Deve compartilhar boas práticas, dar orientações, mas tem que confiar também e dar espaço para outra pessoa se desenvolver. Delegar não significa delargar, né? O que é delargar? É confiar uma pessoa uma atribuição, mas não capacitá-la, não prepará-la, não acompanhá-la. Essa pessoa que vai estar pegando essa nova atribuição vai se sentir sozinha, insegura e provavelmente não vai conseguir dar continuidade. Então nós temos que fazer um acompanhamento para que haja crescimento e desenvolvimento. A máxima da liderança é que um líder gera líderes. Assim como uma ovelha dá luz a ovelhas, um líder dá luz a líderes. Então, um dos chamados da liderança não é só apontar o caminho e mobilizar o povo, mas é tirar de dentro o povo os líderes que vão trabalhar na igreja. Então, é muito importante nós sabermos delegar e ter consciência que um líder forma líderes. Então, não existe ministério mais importante do que outro. Todos são igualmente importantes, do louvor, da palavra, da oração, da visita, do culto nos lares, do evangelismo na rua, da escola dominical. Todos são igualmente importantes. E não é sadio nós tentarmos fazer tudo na igreja. Então, esse filme não termina bem, irmãos. O ativismo religioso, ele esgota a pessoa fisicamente, emocionalmente, e ela provavelmente vai terminar fora da igreja, ou sem alegria no Senhor. Ela vai criar uma associação muito ruim com a igreja. Toda vez que falar de igreja, ela vai associar com um trabalho árduo, penoso e muito triste. E não deve ser assim. As coisas do Senhor, elas têm que ser feitas com alegria e com leveza. Por isso, mais uma vez, que nós temos que ter uma equipe, nunca trabalhar sozinhos. E nós temos que entender o nosso chamado. Né? Deus, ele tem um chamado na vida de cada um. Todas as pessoas têm dons, têm talentos. Não tem nenhuma pessoa que não tenha dons e talentos. Tem aquelas pessoas que não conheceram ainda o seu chamado. Para elas, eu digo, faça uma oração. Peça ao Espírito Santo de Deus para lhe revelar qual é o teu chamado, qual é o teu talento. Porque quando você trabalhar neste talento, você vai se sentir feliz, você vai prosperar em abundância. E também ter conhecimento da sua identidade. Identidade. Muitas vezes nós não nos conhecemos, ou nós anulamos a nossa identidade para copiar a identidade do outro, que nós entendemos que é a referência, o padrão. Então, tem pessoas que elas dizem assim, mas eu quero falar igual o outro irmão, eu quero pregar igual o outro irmão, eu quero andar igual o outro irmão, eu quero me vestir igual a outra pessoa.
porque ele, para mim, é o padrão de sucesso. Não existe isso, irmão. Nós podemos nos espelhar nos outros, nos seus erros e nos seus acertos, mas entender que nós temos uma identidade, que Deus vai nos usar na nossa identidade. Quando nós olhamos os discípulos de Jesus, cada um deles tinha uma identidade, tinha o seu jeito de ser. E Deus usou cada um deles de maneira poderosa. Então, quando eu entendo o meu chamado e entendo a minha identidade, isso vai trazer para mim o que é paz na minha alma, vai trazer direção, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que Deus me chamou, eu vou pegar, eu vou abraçar isso aqui, vou fazer com alegria, tá? Então, reflita nisso. Chamado e identidade geram direção e paz na alma. E entrando agora no bloco final, depois de terem reconhecido a necessidade de ajuda, os apóstolos vão buscar as pessoas. Esse texto é muito interessante porque ele fala: escolhei do meio de vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Eu fiquei pensando, né, meus irmãos, se eu tivesse que montar uma equipe, se você tivesse que montar uma equipe, que equipe você gostaria? Quais características essas pessoas deveriam ter para fazer parte da sua equipe? Inteligência, eloquência, recursos financeiros, diploma, experiência internacional, curso de teologia, doutorado em teologia. Muitas vezes nós olhamos, irmãos, de uma forma muito carnal, né, muito humana, influenciados pelas coisas deste mundo. Mas as coisas de Deus são diferentes. Nós vemos aqui que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles estavam buscando o quê? Caráter. Caráter é mais importante que habilidade, porque a habilidade você treina, a pessoa aprende. Agora, caráter, ela tem que trazer dentro dela. Caráter nasce de uma pessoa moldada, transformada. Então, daí nasce os primeiros diáconos da igreja, né? O diácono, mais do que o cargo, é a função. A função de diaconia já existia na cultura grega. Então, tanto na área militar, na área do direito, nas tarefas do lar, sempre havia a função da diaconia, que era uma função de servir. Então, o sentido da palavra é aquele que corre atrás para servir. Corre atrás para servir, então nos ensina que o diácono, aquele que executa a diaconia, tem que ser uma pessoa disposta, uma pessoa com alegria, com energia, com um espírito inclinado a servir, que é um caminhar na contramão deste mundo, né? Neste mundo todos querem ser servidos, mas ninguém quer servir. E o próprio Cristo deu exemplo disso lavando os pés dos discípulos. Então aqui, irmãos, nós também, nós somos servos, não somente de Deus, mas somos servos uns dos outros. Então, esses princípios, essas características, elas servem não só para os diáconos, mas para todos os cristãos. Então, primeiro, os apóstolos dizem, olha, nós vamos escolher aqui do nosso meio pessoas. Significa que a igreja é um celeiro rico e abundante de recursos. Quem olha para a igreja e fala, mas aqui não tem, está faltando, está enganado. Todos os recursos que a igreja precisa para se desenvolver já estão dentro da igreja. Muitas vezes nós não trabalhamos esses recursos. Então nós temos que dar oportunidade para o desenvolvimento de talentos. Não centralize todas as atividades. Chame pessoas para te ajudar. Comece a treinar pessoas que vão te substituir amanhã, para que você possa alçar novos voos, trabalhar em outras áreas, experimentar algo novo de Deus. Muitas vezes a obra está precisando de você para fazer coisas maiores ou coisas diferentes, e você está preso naquela atribuição que você não quer largar de jeito nenhum.
Então, nós fomos chamados para ser multiplicadores. É muito interessante, irmãos, porque tudo que Deus nos dá para nós transbordarmos. Nós somos o meio, nós não somos o fim, nós somos o canudinho. O canudinho, ele é o meio de acesso. Se esse canudinho está entupido, ele não vai cumprir o propósito. É semelhante às artérias do nosso coração. Elas são meio, elas estão ali para transbordar, para deixar passar através delas. Mas imagina se uma artéria diz assim: não, este sangue aqui é muito rico, é muito precioso, eu vou retê-lo, não vou passar para a frente. O que vai acontecer? A pessoa vai ter um infarto e vai morrer. Então tem muito crente tendo infarto espiritual, está morrendo, porque tem medo de transbordar. Ensine para as pessoas, convide as pessoas, forme líderes, forme ajudantes, estimule as pessoas a assumir compromisso. O líder forma líderes. E você que está recebendo o convite, não fuja das oportunidades, porque cada oportunidade é um degrau de crescimento, desenvolvimento do seu ministério. Não só o ministério pastoral, mas o ministério da música, do ensino, da visita, da oração, do cuidado. Meus amados irmãos, nós temos inúmeras tarefas para desenvolver dentro do reino de Deus. Se nós ficarmos tímidos, nos contentando somente com a salvação e não executar o amor de Deus através de obras, nós estaremos pecando. Pecamos por ser egoístas, pecamos por ser acomodados, pecamos por pensar em nós mesmos. Ah, eu vou cuidar da minha vida, a igreja, alguém vai ajudar, alguém vai se mover, alguém vai fazer, não precisa ser eu. Este pensamento é demoníaco. Alguém vai fazer. Mas muitas vezes esta pessoa, este alguém, já está sobrecarregado. Aí ele pega aquela tarefa que ninguém fez. Aí ela vai sofrer, vai fazer com alegria, mas vai sofrer. Então, nosso objetivo é distribuir. Então, não sejamos tímidos. Deus quer te usar. Dê um passo adiante. Viu? Deus quer usar a sua vida. Você é uma bênção. Você não imagina o que Deus vai fazer através da sua vida. E seguindo aqui no currículo, então, do servo de Jesus, estes homens tinham que ter também boa reputação. O que significa boa reputação? Uma pessoa honesta, uma pessoa de quem os outros falam bem. Reputação é o que os outros acham daquela pessoa. É igual uma reputação de um restaurante. Como é construído a reputação? De tanto as pessoas falarem bem, ele vai ficar muito conhecido positivamente. Então, nós temos que ser esta pessoa de boa reputação. E temos que buscar pessoas de boa reputação, de bom testemunho, de bondade, de amor, de serviço comprovado. A reputação, ela nasce da comprovação da sua ação. Reputação não nasce só de falar. Não adianta eu falar que o meu restaurante tem uma boa comida, aí o meu convidado vai e come, a comida está muito ruim. Eu falei uma coisa, mas entreguei outra. No reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. A reputação é construída através de ação, de atitude. E esses diáconos, eles iam distribuir alimento, iam administrar o dinheiro da igreja. Então tem que ser pessoa honesta, tem que ser pessoa correta, tem que ser pessoa que tem o coração no reino de Deus, não no dinheiro. Tem que ser convertido, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Uma pessoa que não negocia seus valores, seus princípios morais, seus princípios espirituais. Tem muita gente que é imoral. Ela se vende para ser amigo, para estar na rodinha, para ser visto, sacrifica um padrão moral, sacrifica um padrão espiritual para ter glória nesta terra. Não pode acontecer isso. Porque quem gosta e busca a glória nesta terra aqui vai receber, mas não vai receber a glória dos céus. Uma pessoa de reputação, ela não se corrompe. Ah, mas todo mundo faz assim, eu vou fazer também.
Ah, mas o meu melhor amigo está fazendo, eu vou seguir ele, para ele não ficar sozinho, não ficar triste comigo, para eu não perder o amigo, eu vou fazer assim também. Meu amado irmão, é melhor perder o amigo do que perder a salvação, não é verdade? Então é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Uma pessoa de boa reputação é uma pessoa confiável, que cumpre com o seu compromisso. Aquela pessoa que fala que vai e vai de verdade. Aquela pessoa que fala pode deixar, não vou fazer e não faz mesmo. É aquela pessoa que diz estarei lá em tal horário, estará lá em tal horário. Por quê, irmãos? Porque o corpo de Cristo ele é interdependente. Imagina se o coração disser assim: cansei de assumir o meu compromisso, é muito cansativa a minha tarefa. Só hoje eu não vou cumprir com o compromisso, eu vou dar uma paradinha. O que vai acontecer com o corpo, irmão? Vai parar o corpo inteiro. Às vezes o coração nem entende quão vital é a função que ele faz. Ele fala, mas eu sou mais um órgão, tem vários órgãos nesse corpo. Se eu parar, algum outro aí vai continuar e vai dar tudo certo. Não vai, irmão, não vai. Não pare de fazer aquilo que Jesus colocou no seu coração. Não deixe de fazer aquilo que você se comprometeu com a sua liderança. Não deixe de cumprir um compromisso que você firmou com o irmão, com você mesmo, com a sua família, com Cristo, até com seus filhos. Às vezes os pais se acham no direito de não cumprir o compromisso com os filhos porque eles são os pais, são mais velhos, estão na liderança do lar. Mas na realidade eles estão dando um exemplo do que não se deve fazer. Se nós queremos que os nossos filhos sejam honrados, nós temos que mostrar para eles o que é ser uma pessoa honrada. Então nós precisamos de homens e mulheres honrados, de boa reputação, para fazer a obra de Deus. E também pessoas cheias do Espírito Santo. A reputação, irmãos, ela fica do lado de fora. É o que os outros falam de mim. Mas ser cheio do Espírito Santo é o meu relacionamento do lado de dentro, o meu relacionamento com Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vive só uma vida social e moralmente correta. Porque a igreja, irmãos, o evangelho, não é para formar pessoas socialmente e moralmente corretas, somente bons cidadãos. O evangelho é para formar cidadãos dos céus, que vão morar no céu. Tem muita gente, irmãos, que é social e moralmente correta, mas que não teme a Deus, não entregou a sua vida para Jesus. Então nós não podemos reduzir, comprimir a nossa carreira na fé à moralidade somente. Mas nós temos que crescer na experiência com Deus, no conhecimento de Deus, do seu amor, do seu propósito, da sua vontade, e sermos instrumentos, nos deixarmos ser usados por Deus. Nós temos que crer, irmão, no poder de Deus, atuante na igreja, através da minha vida, da sua vida, que nós somos, irmãos, instrumentos de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo para rejeitar as propostas de Satanás, porque o padrão moral do mundo está muito deturpado. O padrão social está muito deturpado. Muitas vezes uma atitude é louvável, é aceita na sociedade, mas ela é condenada diante dos olhos de Deus. E somente com o Espírito Santo nós teremos esta orientação, este cuidado. O Espírito Santo vai acender uma luz de alerta na vida do homem, dizendo: este não é o caminho, esta não é a vontade de Deus. Então veja que não é só uma questão moral. Um bom administrador é um administrador que ouve a voz de Deus. E ser cheio de sabedoria. O exemplo para mim de sabedoria é Daniel dessa foto, né? Daniel foi um homem que desde a sua juventude se destacou pelo seu compromisso com Deus, pela sua sabedoria. Permaneceu, reis passaram, mas Daniel sempre permanecia no palácio como conselheiro de reis. Ele permaneceu porque ele era um homem temente a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um homem cheio de sabedoria, ele tem discernimento, ele tem prudência, ele faz julgamentos corretos,
Ele não se precipita nas palavras. Ele olha, ouve um lado, vai lá ouvir o outro lado, para não tomar um partido errado. Ele é prudente nas palavras. Ele procura discernir. Discernir significa separar. Discernir o bem do mal, o certo do errado, o conveniente do inconveniente. Veja que sabedoria não é conhecimento. Conhecimento você adquire lendo livros, mas a sabedoria só Deus pode lhe dar. Então, o servo do Senhor tem que ter sabedoria. Então, para concluir essa lição, meus amados, o serviço cristão, ele é a expressão máxima da fé e do amor de Deus em nossas vidas. Não posso dizer que sou cristão se o meu cristianismo está limitado a 4 paredes, está limitado a olhar para mim mesmo. O cristão verdadeiro, ele olha para fora, ele olha para Deus, ele olha para o próximo, não só para o seu próprio bem-estar. Ele tem prazer em apoiar, ele tem prazer em levantar o próximo, ele se alegra quando o próximo o supera, ele se alegra ao ver a vida do outro prosperando, melhorando, ele se alegra em poder ajudar e ser útil na vida do próximo. Nós devemos nos livrar de preconceitos, pois eles nos impedem de exercer o amor de Deus. Não deixe preconceitos tomar conta do seu coração. Muitas vezes preconceitos que você aprendeu com a sua família, lá na sua cidade, na sua casa. Enfim, eu não sei de onde vêm esses preconceitos, mas eles não são de Deus, irmãos. Nós temos que limpar o nosso coração de preconceitos. E nós temos que exercer o amor de Deus. Acolher, socorrer, ajudar, não importa quem, não importa como. E a igreja deve cuidar do ser humano, nas suas necessidades integrais, corpo, alma e espírito. Irmãos, a razão de ser da igreja não é construir um prédio grande, não é construir uma marca conhecida, não é ser poderosa e ter muitos membros. O papel da igreja é cuidar de almas. Cuidar daquela pessoa que muitas vezes chega com o corpo ferido, sem alimento, sem roupa, com a alma dilacerada, deprimido, triste, sem autoestima, perdeu tudo, com seu espírito aprisionado, aprisionado no vício, aprisionado por espíritos imundos. Nós temos que ter condições de abraçar essa pessoa e cuidar dela integralmente. Então, use os seus recursos, use o seu talento, use a sua influência e construa e ajude a construir uma igreja que cuida do ser humano, que ama almas, que ama pessoas. E se a igreja ama pessoas, as pessoas vão amar a igreja. Porque um crente sadio, ele cresce, se desenvolve, ele permanece, ele não é movido por qualquer vento de tribulação, de doutrina, e ele dá muito fruto. Vale a pena cuidar de almas, irmãos. Vale muito a pena. E uma igreja sadia ama e cuida das pessoas, glorificando assim o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que esta lição possa frutificar no seu coração. E antes de nós encerrarmos, eu quero convidar você para uma oração. Feche os seus olhos. Meu Senhor, meu Pai querido, muito obrigado por esse rico conteúdo que nós podemos meditar hoje. Meu Pai, dá-nos um coração cheio de amor, um amor grandioso pelas almas. Senhor, nos dá sabedoria e graça para nós resolvermos todos os conflitos que aparecerem no lar, no trabalho, na igreja. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, com graça, com prudência, com boa reputação, para nós promovermos o nome de Cristo Jesus. Dirige os nossos passos e os nossos caminhos, porque nós queremos ajudar a construir uma igreja aqui nesta terra que ama almas e que glorifica o nome do Senhor. Os nossos recursos e os nossos talentos estão à tua disposição, Senhor. Usa-nos como um canal de bênção aonde estivermos. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.